Eu sou Carla, eu sou uma mulher branca, eu estou com um vestido verde, com um decote V, eu estou com os cabelos soltos, usando brinco e eu tenho tatuagens nos meus braços. Na minha infância, eu sempre percebi que eu era uma criança diferente das demais, né? Além do fato de eu ser uma criança bem afeminada, eu tenho uma mãe professora, então a educação ela chegou muito cedo na minha vida. Aos 4 anos de idade, eu já sabia ler. Isso foi super importante para o meu autoconhecimento e para mim entender um pouco melhor sobre o mundo e o que há nele. Então, a criança Carla foi sempre uma criança muito sonhadora. Inclusive, vou contar um relato muito pessoal para vocês. Inúmeras vezes eu pedi ao Papai do Céu para dormir menino e acordar menina. E logo eu percebi que isso era impossível, mas que não era definitivamente impossível. Era naquele momento, para aquela criança, era impossível. A Carla criança era uma criança super entusiasmada, que adorava brincar. Eu cresci muito em contato com as minhas primas, com as minhas tias. Inclusive, eu tenho um carinho, um amor muito grande, né, pela minha família paterna, que eu tive mais proximidade. E também amo a minha família materna, a minha avó Francisquinha, né, e o seu Antônio Estevão, que são pessoas icônicas aqui em Apuiarés. Me ajudaram muito a ser o que eu sou hoje. Eles me deram apoio, pois eu tinha uma mãe que trabalhava muito como professora e nesse período da minha vida, meu pai era um pouco ausente. Quando criança, eu gostava muito de brincar com adereços e coisas femininas. Então daí eu já percebia que realmente eu era uma criança diferente. Porém, como todos os pais, né, dessa nossa geração, eles tinham um certo receio e um certo medo de me deixar totalmente à vontade para brincar com adereços e com artigos femininos. Mas a minha avó paterna, avó Maria, que eu amo de coração, vai estar sempre comigo, fazia muita questão de me dar bonequinhas, bebezinhos, para mim brincar. E o meu pai, quando percebia que eu estava ali, né, muito entusiasmado com aquilo, ele deixava um período, mas ele também tirava de mim. Eu lembro também que o meu pai cuidou muito de mim quando eu era criança. E a gente tinha uma brincadeira muito interessante, que quando ele me dava banho, ele me dava umas folhas de mangueira para me fazer de barquinho na bacia onde eu tomava banho. Isso me marcou muito. E, para além disso, as minhas primas de Pentecoste, Maíra, Magali, Martinha, elas sempre vinham, né, visitavam a Maria. E era nesses momentos que a gente tinha esse contato, né, de brincar de coisas de menina. E eu lembro como se fosse hoje, que a gente fazia bonequinhas de pano. E nós éramos muito felizes brincando com essas bonequinhas de pano. Até porque, para minha época, as Barbies, elas eram inacessíveis. E como eu falei, né, eu cresci como menino. E para um menino não era interessante, né, ter bonecas para brincar. Então a minha infância ela sempre foi muito recheada de imaginação, de criatividade. E pegando essa levada das bonequinhas de pano, quando eu ia para casa da minha avó materna, eu também fazia a mesma coisa. Porém, eu ficava trancada horas e horas dentro do banheiro, brincando de boneca. Aí todo mundo na casa ficava espantado. O que é que a Cacá faz tanto dentro desse banheiro? E estava lá eu, brincando de boneca e sendo feliz. Inclusive, teve um período que eles me proibiram de ficar tanto tempo no banheiro, porque eu ficava horas e horas e as pessoas também precisavam usar o banheiro. É um fato muito bobo para algumas pessoas, mas para mim foi o que me construiu, sabe? Foi muito importante ter essas bonequinhas de pano, porque foram elas que me ajudaram a aguçar a minha imaginação, a minha criatividade. E hoje, inclusive, eu sou uma mulher muito criativa, muito inteligente. E eu sou muito grata a essa Carla criança que me ajudou a me tornar essa Carla adulta, essa mulher incrível que eu sou hoje. A Carla criança teve um ponto-chave, né? Que foi um apelido que eu ganhei quando eu tinha uns 4 anos de idade, de um tio que eu tenho muito amor por ele, tio Clebão, inclusive um beijo. Muito obrigada por esse apelido, que me proporcionou ser a Cacá, que no começo foi o Cacá e lá no futuro foi a Cacá. Foi super importante pelo fato de que
esse apelido, né, que eu carrego desde os 4 anos de idade, que a minha família, principalmente a família materna, todo mundo me conhece por Cacá, minha avó sempre me chamou, meu avô também. E ele foi importante por quê? Porque o Cacá, né, enquanto criança, enquanto adolescente, ele não tinha noção de que um dia ele ia precisar desse apelido para se tornar a Cacá. E aí quando foi lá em 2013, por aí, 2012, né, que eu já estava tendo essa persona mais feminina, e eu entendi que eu precisava mudar. Então, foi a minha primeira mudança de nome, né? Eu saí do Cacá para a Cacá. E essa Cacá me acompanhou durante muito tempo da minha vida. Inclusive, foi a Cacá que me ajudou a me reconhecer enquanto Carla. Em 2014, quando eu estudei no IFCE, Campus Umirim, eu conheci uma assistente social e uma psicóloga. E lá, elas me ajudaram a ter o meu nome social na chamada, no QI acadêmico. E foi super importante, porque até então eu só tinha o meu nome morto na chamada e entre parênteses AKK. Então os professores já tinham eles já tinham esse hábito, né, de me chamar de AKK, porque todo mundo sabia que na escola eu era uma mulher trans travesti. E aí, a partir da Cacá, a partir desse momento, exatamente desse momento do IFCE Campus Umirim, em 2014, que nasceu a Carla, que foi quando elas me questionaram quem era eu perante o Estado, porque até então eu não tinha noção, né, de que eu ia precisar de uma documentação, de que eu ia precisar realmente me pôr e me portar enquanto uma mulher, já que era essa construção que eu estava galgando ali naquele momento. E aí nasceu a Carla. Primeiramente foi a Carla Lima Moura, e posteriormente, né, quando eu fiz a minha retificação de prenome e gênero em 31 de maio, inclusive, né, estamos no mês de maio, agora eu vou fazer 6 anos no meu transversário, dia 31 de 2019, nasceu a Carla Lima de Moura. E foi super importante essa outra virada de chave na minha vida, né? Porque foi aí realmente que eu me reconheci enquanto pessoa, enquanto cidadã, e sempre batalhei pelos meus direitos. Eu acho que é super importante nós, pessoas trans, travestis, transmasculinos, não deixar os nossos direitos passar, porque se a gente deixar, sempre vão nos atropelar. Incrível como a sociedade cisgênera faz questão de tentar nos atropelar e tirar a dignidade de ter um nome. Imagina, eu vou fazer agora uma reflexão para vocês. Você ter um nome, um simples nome, que nos é dado enquanto nascemos, né, no batismo. Porém, eu não me reconhecia nesse nome. E aí, um belo dia, eu tive o direito de poder me reconhecer em um nome, né, na Carla. Inclusive, lá na 2ª série, eu sofria muito bullying, né, como toda criança afeminada sofre. E me chamavam muito na época de Carla Pérez. E olha que bobagem, olha que coincidência. Mas hoje eu sou uma Carla, não a Pérez, mas a Lima, a Carla Lima. A transição para Carla, a transição para mim. Gente, aos meus 17 anos, eu me reconheci enquanto Carla, né? Mas nessa época eu era a Cacá, como eu falei para vocês, que é um apelido que eu tenho de infância. E aí, quando eu assumi a minha personalidade feminina, veio a Cacá junto comigo. E nesse momento, aos 17 anos, eu lembro que eu tive uma discussão muito grande com a minha família, até porque na época a maioria dos meus amigos eram pessoas gays, LGBTs, e eu tenho a minha referência, né, de mulher trans, travesti na época é a minha amiga Chau. Chau, inclusive, um beijo, amiga, te amo. Isso é muito importante, viu, na minha história. E nesse momento de virada de chave, de me tornar Carla, muito jovem, com 17 anos, na época eu não tive coragem de falar para os meus pais. E eu achei isso muito lindo, que eu agradeço muito ao meu pai, que foi ele que me assumiu. Ele perguntou para mim, né, se eu era gay, né, porque até porque na época nós achávamos que nós éramos gays. E eu falei que não, eu fiquei com medo, fiquei com vergonha. Mas a partir desse momento, a partir desse dia,
O meu pai e a minha mãe não fizeram mais nenhum tipo de contestação pelo fato de eu andar com os meus amigos gays. E a partir daí a minha mãe foi começando a perceber que eu gostava de maquiagem, que eu gostava de peças mais femininas. Inclusive as primeiras peças femininas que eu usei na vida eram da minha mãe. E ela também foi a percussora, né, dessa mulher linda e maravilhosa que eu sou hoje, porque ela me deu meu primeiro par de salto altos. Eu lembro que eu fui para uma festa na praça, mais ou menos ali entre meados de 17, beirando aos 18. E aí eu fui mesmo de Carla, já de cabelinho no ombro, feminina, de salto. E foi um pouco vergonhoso, mas foi muito importante, porque foi a partir daquele momento que eu sabia o que eu queria para mim. Eu queria ser uma mulher. Eu era uma mulher. Eu tinha me tornado uma mulher. E a transição, para mim, ela veio sempre em primeiro lugar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre tive essa corrida contra o tempo, de não perder mais tempo e me tornar o que eu queria ser, o que eu queria me ver. Então, quando você busca muito uma coisa, às vezes você não percebe o que está ali do seu lado. E o que na época eu não percebi era exatamente isso, a transfobia, a disforia. Por quê? Porque a minha corrida era tão intensa, era tão visceral de ser Carla, de me tornar Carla, que só depois de algum tempo, né, já lá nos meus 29 anos, inclusive hoje eu tenho 30 anos de idade, que eu parei para sentir o peso disso. E a partir daí eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga, né? E foi muito importante para mim, porque nós somos muito negligenciadas enquanto saúde mental. E é como eu falei para vocês, eu corria tanto atrás da transição, de me tornar cada vez mais feminina, de realmente me ver no espelho e me reconhecer, que eu não tinha noção dos traumas que eu fui guardando em uma caixinha. E aí chegou um ponto, né, como todo ser humano, que essa caixinha estava tão cheia, ela transbordou. E por incrível que pareça, eu comecei a sofrer por ter me tornado a Carla. Incrível? Não, não é incrível. Isso é muito comum na vivência e na vida de nós, mulheres trans. Bom, a construção social aqui em Apuiarés, perante nós LGBTs, pessoas trans, travestis, transmasculinas, ela vem em uma construção muito bonita e que eu pude fazer parte, eu e as minhas amigas Chau Johnson, Rafaela Alves, Bruna Sheila, eu, Carla, Diana Lopes, Pérola Mesquita, entre outras maravilhosas. E nós LGBTs aqui, nós somos muito empreendedores, muito percussores. Por quê? Porque nós fomentamos a cultura dentro do nosso município. A gente sempre estava em tudo que você possa imaginar. Miss Apuiarés, quadrilha junina, deixa eu ver o que mais, nas festas de município. E a gente estava lá realmente para dar o que a gente tinha de melhor, que é a nossa criatividade, que é a nossa autoestima. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente prova, mesmo sem que a gente precise provar nada, que nós somos importantes. E que as pessoas precisam ver e valorizar esse movimento, que ele não é de agora, ele já vem de uma construção aí muito bonita e que também me construiu enquanto pessoa. Aqui em Apuiarés, mais ou menos em 2016, foi criado um coletivo, junto com uma gestão, o Coletivo de Diversidade Sexual de Apuiarés, o NUDES, e que foi um divisor de águas. O Vale do Curu inteiro vibrava e falava desse movimento que nasceu aqui, na Princesa do Vale. Eu acho super importante falar isso, que Apuiarés é vista como a Princesa do Vale, e realmente é a Princesa do Vale. Sabe por quê? Porque aqui é o lar de mulheres travestis maravilhosas e que vem até hoje movimentando a cidade na cultura, no desenvolvimento social, na economia
e que é importante para nós, enquanto pessoas, e para a sociedade em geral, porque a gente só está mostrando o nosso melhor, a nossa capacidade, e nós temos muito, mas muito mais ainda para contribuir com a Puiarés, a princesa do Vale, porque eu sou uma princesa, né, galera? Queria também enfatizar que o movimento trans em Apuiarés, ele, além de concreto, ele é organizado e existe afeto. Eu sou muito, 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 muito grata às meninas que aqui nasceram, né, na Princesa do Vale, porque são elas que me dão força hoje e que me deram força no passado para eu entender a minha importância e o meu papel no mundo. Eu tenho muito a agradecer às minhas amigas que vieram antes e depois, porque são elas que me fazem acreditar que nós somos, sim, perfeitas perante aos olhos de Deus e da deusa. Nós somos mulheres lindas, incríveis, e que eu estou aqui provando, mesmo sem precisar, mas porque eu quero, que eu sou uma mulher incrível e capaz de fazer tudo que qualquer mulher cis também é capaz de fazer. Eu costumo muito dizer que a minha luta, ela não é só para, enquanto mulher trans, travesti, a minha luta é pelas mulheres em geral. Porque enquanto ainda houver uma mulher aprisionada, eu não serei livre. A gente sabe que tem uma dificuldade de empregabilidade aqui em Apuiarés. Inclusive, o meu primeiro trabalho, que foi o que me capacitou para me tornar uma profissional, né? Eu sou cabeleireira e maquiadora, porém eu não estou exercendo a profissão. Hoje eu estou me formando em outra área. Eu estou na área da saúde. E nesse primeiro contato com a empregabilidade foi graças à linha do afeto. Um amigo meu, dono de um salão, me chamou para se auxiliar, e quando eu dei por mim, eu era cabeleireira e maquiadora, na época profissional. Hoje eu não estou exercendo, né, porque eu decidi que eu quero lançar novos voos na minha vida, e hoje eu estou me formando na área da saúde. Estou como técnica em enfermagem, me formando, e futuramente eu já quero dar seguimento e me formar também em enfermagem. E quem sabe a gente não tem aí uma futura médica aqui em Apuiarés? Travesti, olha que lindo! E é importante sonhar. Sonhem, meninas, porque sem sonhos a gente, infelizmente, não consegue imaginar uma perspectiva além da transfobia que a gente vive diariamente, né? A transfobia não é só aquela que te aponta um dedo, mas o que mais me afeta é a transfobia velada, né? De pessoas que fingem nos aceitar, nos entender, mas que em vários momentos soltam pequenas coisinhas, mas que essas pequenas coisas nos ferem, porque nós sabemos, nós entendemos. Em um momento também na minha vida, voltando à empregabilidade no interior, que infelizmente a gente sabe que é um pouco complicada, eu tive que sair de casa. E aí eu fui para Fortaleza, morei lá mais ou menos uns 2 anos, de 2020... de 2019, final de 2019 até finalzinho de 2020. E lá eu fui acolhida pela Outra Casa Coletiva, né? Que é um projeto que dá acolhimento para pessoas LGBTs em situação de vulnerabilidade social. E por que a Carla estava em vulnerabilidade social? Porque infelizmente eu não conseguia ter acesso ao meu RG. Infelizmente tinha um erro na minha certidão, né, recém-retificada, e que nenhum perito dizia o porquê ou como eu poderia estar consertando isso, e eu fiquei praticamente 1 ano sem RG. E a gente sabe que para a gente galgar um emprego formal, de carteira assinada, a gente precisa da documentação. E através da Outra Casa Coletiva eu passei esse tempo em Fortaleza para conseguir
a minha identificação pessoal, né, o meu RG, e graças à outra casa coletiva também eu consegui acesso à empregabilidade. Porém, todo mundo sabe que 2020 foi a segunda onda da pandemia e infelizmente eu acabei ficando desempregada e tive que voltar para o interior. Mas não porque eu me senti derrotada, mas na perspectiva de vir para cá, me capacitar, estudar e voltar novamente. Né? Porque eu quero lançar voos altíssimos, incríveis, porque eu sei que eu mereço. Mas antes disso, eu vou deixar a minha marca aqui em Apuiarés, mais do que já é, né? Mais do que já existe, porque nós somos cultura, nós fomentamos a cultura aqui. A cultura LGBT aqui em Apuiarés, ela é real, ela existe. Eu tô aqui para te provar isso. O que eu diria para Carla do passado, acho que a Carla ali dos 10 anos de idade, não, vou retroceder mais um pouquinho, a Carla dos 4 anos de idade, que já era super inteligente e perspicaz. Eu diria para ela, não, primeiramente eu chegaria a ela e acolheria em um abraço para dizer que ela é amada, ela é querida e que ela tem uma família linda, e que ela não precisa em nenhum momento se desesperar, porque tudo que há de ser dela vai chegar no tempo que foi predestinado a ela, e que se ela precisar contar comigo, eu vou estar aqui para ela, porque eu me amo. Não foi fácil chegar nessa construção de poder dizer para vocês que eu me amo. Mas eu me amo muito, muito, muito mesmo. E amo mais ainda aquela Carla lá do passado, que foi imprescindível para Carla hoje. A mensagem que eu tenho para deixar para Carla do futuro é a seguinte: Carla, você vai se tornar uma grande profissional. Você ainda vai desenvolver belíssimos trabalhos e projetos sociais aqui dentro do seu município. E que se tudo der certo, a nível estadual, porque a gente tem que sonhar alto, né? A gente é tão inferiorizada enquanto um corpo dissidente, né? Um corpo travesti, que às vezes a gente realmente esquece de sonhar, esquece de ver a grandeza que está aqui dentro da gente. Então, Carla, acho que a Carla daqui a uns 10 anos, você vai estar lindamente formada, capacitada, porque é para isso que você está trabalhando agora, e que você vai impactar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas, sejam elas cis, transmasculinas, e quem sabe não, eu tenho muita certeza que aqui dentro do meu município, Apuiarés, a Princesa do Vale,